eu quero falar, esse é o tema, se vocês se lembram, esse é o mesmo tema da última, a aliança superior estabelecida por Jesus, só que essa é a segunda parte. Aqueles que estão nos visitando ou não têm nos acompanhado nessa série de mensagens, nós estamos falando do livro de Hebreus, o livro todo de Hebreus, e hoje nós estamos no capítulo 8, falamos do capítulo 8 de 1 a 6, e hoje nós vamos falar de 6 a 13. Então, por isso que é a mesma mensagem, a aliança superior estabelecida por Jesus, parte 2. Então, eu quero ler de 6 até 13, que diz assim, vou projetar, mas você que tem Bíblia, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Pois é, mais um texto de Hebreus para nós situarmos. Essa é uma carta que ela é chamada de uma exortação, carta de exortação, entregue, escrita para um povo, um grupo de irmãos que tinham sido convertidos ao cristianismo, que estavam vindo do judaísmo. E do judaísmo eles estavam trazendo toda uma carga de ritualismo, de cerimônias, de sacrifícios de animais, de rituais e outras coisas. E esse escritor, que nós não sabemos quem é, ele escreve para dizer para eles, olha, existe algo melhor para vocês. O reverendo Augusto Nicodemos e um pastor chamado Lutero, eles fizeram uma ilustração que eu achei bastante interessante e vou repetir. Ele disse assim, você já foi comprar um apartamento na planta? Às vezes você vai lá ver um terreno, tudo mato, aí alguém apresenta para você uma maquete, dizendo o seguinte, ó, vai ficar desse jeito. Você não acredita, a hora que você vê aquele matagal todo, dizendo, aqui vai acontecer isso, vai acontecer, te apresenta uma maquete, quantos andares, quantas torres, o tamanho do apartamento, toda a área de lazer, então ele te dá uma maquete, e depois de algum tempo, você vai lá naquele terreno, naquele apartamento que você comprou na planta, e você chega lá e o seu apartamento está pronto, aí você olha para o apartamento e diz, não, eu prefiro a maquete, eu quero ficar com a maquete. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. O escritor aos Hebreus estava falando para eles, olha, eu estou te apresentando o Senhor, eu estou te apresentando aquele que é superior a Arão, eu estou superior a Moisés, superior aos anjos, superior ao sacerdote levítico, eu estou te apresentando alguém que é superior a todos os rituais que vocês fizeram. E vocês querem voltar para os rituais? Vocês querem voltar para a maquete? Vocês não querem um apartamento que está prontinho? Vocês querem voltar para a fotocópia? Vocês querem voltar para aquilo que é sombra? Pois bem, no estudo anterior, como eu disse, eu encerrei no versículo 6 e hoje eu quero voltar no versículo 6, quando ele diz assim, que o ministério de Jesus foi mais excelente
e superior promessas por dois motivos. Ele é mediador de uma superior promessa e ele é provedor de uma superior, aliás, ele é mediador de uma superior aliança e ele é provedor de uma superior promessa. O que significa isso? O que significa superior aliança? A superior aliança que ele está dizendo aqui está baseada no ministério de Jesus, que é o ministério celestial, enquanto o ministério dos levitas era um ministério terreno, localizado. Superior promessa está relacionada ao fato de que ele, Jesus, ele está assentado à direita da majestade e intercede por nós incessantemente, contrastando com o ministério dos levitas que faziam o oferecimento dos sacrifícios em pé, nunca sentado, porque o sacrifício não tinha parada, era um contínuo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ofereceu uma única vez e se assentou, não no sentido de descansar, mas no sentido de terminar. Então, ele é provedor de uma superior aliança. Enquanto os sacerdotes ministravam num tabernáculo passageiro, transitório, Jesus ministra num santuário eterno, definitivo, original. Por isso que ele é superior. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso que ele é capaz de estabelecer uma nova aliança. Por quê? Porque sendo homem, ele passou por todas as dificuldades que o homem passa. Ele foi tentado em todas as coisas, com uma exceção, ele não pecou. Então, eu já falei isso aqui, vou repetir, quando nós nos achegamos em oração diante do Pai e dizemos, Pai, dá uma olhada no que eu estou passando, Senhor Jesus, olha o que eu estou passando, Ele sabe o que nós estamos passando, porque Ele foi tentado em todas as coisas, por isso que Ele é 100% Deus, 100% homem, e sendo 100% Deus, 100% homem, Ele pode estabelecer uma nova aliança, não uma aliança baseada em rituais, mas uma aliança baseada, uma aliança celestial. E com Jesus vem o Evangelho e um novo pacto mais excelente que a lei, pois a morte de Cristo é um sacrifício muito mais excelente que o sacrifício de animais. Por quê? Porque o sacrifício de animais eram para perdão provisório de pecado, e o sangue de Jesus Cristo é o perdão definitivo dos pecados. Então vamos lá, Hebreus 8:7 diz assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar por uma segunda aliança, ou uma nova aliança. O que é isso? Nós já podemos ver claramente que aquela primeira aliança, ela tinha alguns defeitos, ela tinha algumas falhas, ela tinha algumas lacunas que precisavam ser preenchidas. Porém, não havia esse erro, essa lacuna, essa falha, de forma nenhuma era por conta de Deus. Deus não tinha estabelecido uma aliança e Deus tinha errado. Porque o erro nunca era da parte de Deus, mas o erro sempre é da parte do homem, que nunca cumpriu a lei como deveria ser cumprido. Pois a lei, de forma nenhuma, havia erro na lei, pois a lei ela é santa, e os seus mandamentos são santos, justos e perfeitos, como diz Paulo em Romanos 7. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que a lei é boa. Então, de forma nenhuma havia erros da parte de Deus, mas o erro havia por parte do homem. As falhas sempre aconteciam da parte do homem. O povo foi infiel aos mandamentos que o Senhor estabeleceu. Pois bem, então o que é uma aliança? O que é essa conversa de aliança que Deus fez com o povo? Em que consistia uma aliança? Essa aliança, ela era um acordo feito entre duas partes, onde havia compromissos de ambas as partes. Havia compromisso da parte de Deus, havia compromisso da parte do homem. E Deus fez essa aliança com quem? Fez essa aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E por que ele fez essa aliança com Abraão, Isaac e Jacó? Qual a razão dele pegar Abraão, Isaac e Jacó? Ou mais que isso, por que Deus escolheu Israel? Por que Deus não escolheu os assírios?
Por que que Deus não escolheu os babilônicos? Por que que Deus não escolheu o Egito, que eram 3 nações poderosíssimas naquela época? Tanto é que os assírios levaram o reino do norte cativo, depois os babilônicos levaram o reino do sul cativo, e eram nações poderosas. Por que que Deus escolheu Israel, um povinho de agricultores que sem expressão nenhuma? A resposta é muito simples: nós não sabemos. Porque Ele é Deus. Só isso. Mais que isso é pura especulação. Nós não sabemos, a Bíblia não diz por que Ele escolheu. Aliás, diz sim. Havia alguma coisa especial em Israel? Havia alguma coisa especial em Abraão, Isaac e Jacó? Para que Deus escolhesse? Não. Existe Deuteronômio 7, 6 e 8, diz assim, ó. Deus falando para o povo: o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, não é porque vocês são bonitinhos, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais. Por isso, havia alguma coisa especial nesse povo? Não. Por que que Deus escolheu? Porque Ele quis, porque Ele é Deus, e como Deus, como nós estudamos aqui hoje de manhã, Ele faz o que Ele quer dentro da vontade dEle, e muitas vezes a nossa mente não consegue acompanhar o raciocínio do Senhor. Então Ele escolheu o povo porque Ele quis. E a eleição de Israel, isso é interessantíssimo, irmãos. A eleição de Israel como nação se deu pelo juramento que foi feito a Abraão, Isaac e Jacó. Como ele diz aqui: eu escolhi vocês pelo juramento que eu fiz aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. A eleição de Israel como nação se deu pelo juramento de Abraão, Isaac e Jacó. A eleição da igreja se deu pelo juramento feito a Cristo. Juramento que o André leu aqui agora há pouco, Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A eleição de Israel como nação foi o juramento Abraão, Isaac e Jacó. A eleição da igreja é em Cristo Jesus, é num juramento feito para o sacerdote eterno, Cristo Jesus, segundo uma ordem superior, não a ordem dos filhos de Judá, dos Levi, mas a ordem de Judá, porque Jesus Cristo vem da tribo de Judá, uma ordem de Melquisedeque superior aos levitas. Então a igreja, ela foi estabelecida sob o juramento feito a Cristo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, Deus soberanamente escolheu Israel. Deus soberanamente escolhe a igreja, como Ele poderia ter escolhido qualquer outro povo. Ele prometeu abençoar aquela nação, Ele prometeu dar terras, Ele prometeu livrar dos inimigos, Ele prometeu dar um descendente daquela nação, Ele prometeu que daquela nação viria o Salvador, e Deus cumpriu tudo isso. Deus cumpriu tudo isso, e o povo tinha como obrigação fazer o quê? Cumprir a lei, adorar a Deus, oferecer culto somente ao Senhor, não ser idólatra. Esse era o compromisso do povo, oferecer cultos. Tem uma passagem que diz assim, que o Senhor fala assim, ó: como eu gostaria que alguém fechasse a porta do templo, porque eu não aguento mais culto ou adoração solene. O povo tinha que oferecer culto ao Senhor. O povo não era para ter idolatria. Aí a gente estava conversando aqui hoje, quando o povo sai do Egito, Moisés sobe no monte, 40 dias o povo já faz um bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus, um Deus que eu posso lustrar, um Deus que eu posso levar para onde eu quiser. Então o povo que foi sempre infiel à lei e nunca ao Senhor. Pois é, e essa antiga aliança, ela tinha algumas marcas. A primeira marca dela era a circuncisão. A circuncisão era feita em todos os homens, toda criança. Quando ele chegava a 8 dias, ele tinha que passar pela circuncisão. A segunda era a Páscoa. O povo tinha que celebrar a Páscoa uma vez por ano. Qual era o objetivo da Páscoa? Era lembrar que o povo tinha sido tirado do Egito pelo Senhor.
Eles tinham que comemorar a Páscoa uma vez por ano. E a terceira marca era justamente a Arca da Aliança, que existia no templo do templo, no Santo do Santo, melhor dizendo. E dentro dessa arca tinha 3 coisas: tinha o maná, uma porção do maná, tinha as tábuas da lei e tinha o cajado de Arão, ou o bordão de Arão, que floresceu. Numa disputa para saber quem era o sumo sacerdote, o Senhor fez florescer, fez dar flores e fruto num bordão que já estava seco há muitos anos. Então o cajado de Arão estava dentro daquela arca. Só que o que é interessante? A circuncisão era para todos os homens, e a circuncisão era feita na carne, ou seja, era algo externo. E o que simboliza essa circuncisão? O que simboliza esse corte externo? Simboliza a circuncisão que o Senhor queria fazer no coração. A verdadeira circuncisão não é externa. A circuncisão que o povo passava, o povo de Israel passava, apontava para a verdadeira circuncisão que ia ser feita no coração por Cristo Jesus. E não uma circuncisão externa, não uma circuncisão feita por mãos humanas. E Paulo fala isso para nós, nos esclarece sobre qual é o papel da circuncisão, qual a importância da circuncisão ou da incircuncisão no livro de Romanos, no capítulo 2, de 25 a 29. Ele diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és porventura transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Claro o texto, não? Muito claro. Circuncisão não é nada. Incircuncisão também não é nada. A circuncisão que vale é a circuncisão feita no coração. Essa é a circuncisão, é arrancar a pele do coração, expor o coração, mostrar que este coração de pedra, ele precisa ser trocado por um coração de carne. Não adianta atos externos, que atos externos não vai nos ajudar em nada. Nós precisamos de uma mudança de coração, um novo nascimento. Algo que o Senhor faz em mim ou em você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O Senhor faz a circuncisão no nosso coração. E aí sim, essa é a verdadeira circuncisão. Aquela circuncisão apontava para essa verdadeira circuncisão. Só que o povo, da mesma forma que o sacrifício apontava para Cristo, ninguém conseguia perceber nada disso. A circuncisão física havia sido criada, irmãos, para simbolizar a necessidade de uma fé salvadora. Só isso. A circuncisão foi criada para simbolizar a necessidade de uma fé salvadora. Como assim? Para a circuncisão que aponta para o coração. Que aí é uma fé que salva. Por quê? Porque alguns judeus da época, e alguns desses irmãos poderiam estar nessa relação, eles acreditavam que pelo fato deles serem circuncidados, eles estavam salvos. Eles achavam que aquela circuncisão, lá na carne, feita no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, dava a eles a certeza da salvação. E Paulo refuta isso de forma veemente, nesse texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 2, onde diz assim: a circuncisão
a circuncisão só serve se você cumprir a lei. Como você não consegue cumprir a lei, ela não serve para nada. Se um incircunciso cumpre a lei, ele é mais judeu do que você, que é circuncidado e não cumpre a lei. Ou seja, não é o externo, é o coração, é a circuncisão feita no coração. E a circuncisão era uma marca externa feita pelo homem, que apontava novamente para uma marca interna feita pelo Senhor, que é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. E fazendo uma comparação da circuncisão, nós temos um relato hoje que é justamente o batismo. Muitas pessoas acreditam que, por terem sido batizados, estão salvos. Que o batismo, não, eu já fui batizado. Eu tenho uma notícia triste para te dar, entendeu? Triste. Da mesma forma que a circuncisão em si não salva, o batismo em si também não salva. De forma nenhuma. Se você tem essa impressão, eu tenho duas notícias para você, uma ruim e uma pior. Primeiro, você só tomou um banho. Porque o batismo em si, o que é o batismo nesse contexto? É a expressão externa de uma circuncisão feita no coração. O batismo é a divulgação externa daquilo que o Senhor já fez no nosso coração. É o novo nascimento. O batismo sem fé, ele não serve para nada. O batismo é consequência de uma vida cristã. O batismo em si, ele não salva, mas também não é para não ser batizado, porque a Bíblia diz que quem crer e foi batizado será salvo. Portanto, irmãos, o que salva na realidade é crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Salvador e Senhor. Pois bem, Hebreus 8, de 8 a 9 diz assim: e de fato, repreendendo diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. E repreendendo-os, diz, quem que repreende? Nós estamos buscando aqui uma profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 31. O profeta Jeremias, ele viveu na antiga aliança, ele sabia do que ele estava falando, e olha para vocês verem, ele vivendo na antiga aliança, ele já profetizou que o Senhor ia fazer uma nova aliança. Veja para você, isso é profeta, entendeu? O profeta diz, olha, vem dias em que o Senhor vai fazer uma outra aliança, melhor do que essa. E aí ele começa a nos dar como que seria essa nova aliança. Queridos, essa nova aliança, ela não seria limitada. E como que ela não seria limitada? Aqui no texto a gente entende que a aliança é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, é uma aliança estendida, é uma aliança que atinge você, atinge a mim. É uma aliança feita com todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta nova aliança, ela derruba por terra toda a separação que existia. Ela joga por terra um muro de separação. E ela inclui aquilo que Paulo chama de Israel celestial. Ou seja, essa nova aliança, ela tem espaço para judeu, ela tem espaço para gentil, ela tem espaço para todos aqueles que vêm a Cristo. Não é uma aliança limitada, direcionada, é uma aliança ampla, estendida para todo o povo. E Paulo fala sobre isso daí em Gálatas, no capítulo 6, versículo 15 e 16, sobre isso. Ele fala o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ou seja, ser uma nova criatura, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Ou seja, aquilo que nós acabamos de falar, a circuncisão não é nada, nem a incircuncisão é nada. O que é a nova criatura. E aqueles que andarem segundo esta regra, ou seja, ser uma nova criatura, este faz parte do Israel de Deus. Mas a culpa da infidelidade do povo não recaía somente sobre aquele povo que estava que saiu do Egito, mas de toda uma nação de Israel. E quando o Senhor diz, naquele versículo que nós acabamos de ler lá atrás, assim, eu não atentei mais para eles, isso significa que não havia mais cuidado do Senhor, por parte do Senhor, ou não se preocupava mais com eles, significando que não teria mais nenhum proveito tê-los tirado da casa da servidão, exceto se tivesse um novo remédio, exceto se tivesse uma nova aliança, exceto se tivesse algo novo para oferecer e definitivo para oferecer. E que remédio é esse que o Senhor tinha para oferecer? Nós vemos o remédio aqui em Hebreus 8:10, e aí a gente entra na nova aliança. Olha que interessante, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que coisa maravilhosa isso aqui. 2 pontos nós precisamos ressaltar aqui nesse versículo. Primeiro, o perdão gratuito de pecados. E o segundo ponto, o novo coração. Um coração trocado pelo Senhor. Irmãos queridos, o Senhor está pegando a lei, o Senhor está transferindo a lei de uma tábua de pedra e Ele está transferindo para a tábua do nosso coração. O Senhor está pegando a lei externa e está colocando a lei diretamente nos nossos corações, porque na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. O Senhor transfere do externo para o interno. O Senhor tira o cumprimento externo e escreve dentro de nós aquilo que Ele quer que nós façamos. Ele coloca em nosso coração a sua lei. A lei não está mais escrita em tábuas. A lei de Cristo está escrita agora em nossos corações. Jeremias, voltando lá para Jeremias 31, 33, é mais claro o texto. Vamos voltar lá e vamos dar uma olhada. Olha o que diz Jeremias. Ele diz assim, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Irmãos, nós estamos vendo aqui de um profeta que vivia na antiga aliança, na lei escrita em tábuas, no cumprimento dos 10 mandamentos ou dos mandamentos. E aí ele diz o seguinte, eu estou pegando isso daqui, que é externo, dado lá no monte, em 2 tábuas, diz o Senhor, eu vou pegar isso e eu vou colocar no teu coração. Eu vou escrever no teu coração. Agora, queridos, já não é mais por esforço em cumprir. Agora, a lei para cumprir, ela faz parte da comunidade. Você, uma criança quando era circuncidada, por que ela era circuncidada? Para ela fazer parte da comunidade de Israel. Nós, quando somos circuncidados no coração, quando nascemos de novo, nós fazemos parte do Israel celestial. Isso é o Senhor que faz no nosso coração. Agora não é mais pelo esforço de cumprir a lei para fazer parte desta comunidade, e sim porque eu sou parte, eu quero cumprir. Vocês percebem a diferença? Não é mais o esforço
esforço para cumprir, mas porque a lei está dentro de mim, porque o amor de Cristo está dentro de mim, eu por amor quero cumprir. Antes, vamos pegar só um, não matarás, eu não posso matar. Agora, porque eu sou servo do Senhor, eu tenho prazer em não matarás, é muito pesado, vamos pegar um outro, não mentirás. Antes, não posso mentir. Agora, porque a lei, não é mais aquela lei moral, mas é a lei de Cristo no meu coração. Porque eu sou servo de Cristo, eu sou filho de Deus, eu não minto. Não pelo esforço, mas pelo amor. Porque a lei, ela já não é mais em tábuas, mas ela é dentro do meu coração. Hoje eu já sou servo do Senhor. Percebam a diferença, irmãos? João 14,15, ele nos ajuda quando ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, é por amor agora, não é mais por obrigação. Eu não guardo mais a lei porque nenhum homem consegue guardar a lei. Romanos 3,20, nenhum homem será justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas agora pelo amor de Cristo, pela circuncisão do nosso coração, eu guardo os mandamentos do Senhor. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aqui diz assim, o fruto do pacto, deste pacto, ele consiste em que Deus nos escolhe para sermos o seu povo e proclamar o teu nome. Este é o significado da sentença, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós, irmãos, que éramos estranhos, agora já não somos mais estranhos, não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Tem até um hino que fala isso, né? Hebreus 8:11, ele dá sequência nesse assunto, que diz assim, e não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que modalidade de povo, que modalidade de pessoas se encaixa nesse versículo? Fala para mim, irmãos, que modalidade de pessoas ou de indivíduos que se encaixa nisso aqui, Não ensinará jamais a cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, eu não vou me lembrar mais. Só há uma modalidade de pessoas que se enquadra aqui. São aqueles filhos de Deus. Aqueles que verdadeiramente foram convertidos. Aqueles que são genuinamente servos de Jesus Cristo, filhos de Deus, crentes. Este é o povo que se encaixa neste versículo. O genuíno conhecimento de Deus é uma sabedoria que muito excede ao que pode compreender pelo entendimento humano, e por isso ninguém pode obtê-lo, exceto pela revelação secreta do Espírito Santo. Ninguém pode conhecer se o Espírito Santo não revelar. Irmãos queridos, as nossas mentes, elas são cegas. As nossas mentes são vazias do reto entendimento, até que sejam iluminadas pelo Espírito de Deus. Me veio à cabeça agora a mente 1 Coríntios 2,14, ou 2 Coríntios 2,14, que diz assim, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. É primeiro ou segundo, não sei, não me recordo, acho que é 1 Coríntios 2,14. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Mas por quê? E o próprio texto responde, porque elas são discernidas espiritualmente. Queridos,
enquanto o Espírito Santo não revelar, nós não vamos compreender. Por que que a gente fica batendo e pregando e anunciando para alguma pessoa, e as pessoas ficam com cara de paisagem, você fala assim, puxa, não está entendendo nada. Não está mesmo, não está mesmo. Aí o Espírito Santo vem e revela, aí você fala, aí a pessoa diz, agora eu entendi. Como que você entendeu? Se faz 2 anos que eu estou falando a mesma coisa para você, agora eu entendi, agora o Espírito Santo iluminou, porque a nossa mente, ela foi corrompida pelo pecado, ela foi destruída pelo pecado, ela é cega, ela é vazia. Se o Espírito Santo não nos revelar a verdade da Escritura, se o Espírito Santo não nos revelar Cristo, não vamos entender de forma nenhuma. Portanto, nós só conhecemos corretamente o Senhor se o teu Espírito, se o Espírito do Senhor nos revelar. E esse é um privilégio. Privilégio de quem? Nosso privilégio. Privilégio dos que creem verdadeiramente, dos que são crentes, dos que buscam o Senhor, dos que oram ao Senhor. Esse é um privilégio do povo de Deus. Não da comunidade cristã de Londrina, não da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus, presbiteriana, seja qual for, mas é um privilégio do povo de Deus, que tem a revelação do Espírito Santo que nos fala pela palavra dele. Pela palavra dele. Eu acho interessante, tem o Calvino, eu vou ler aqui o que ele diz, que ele fala, quando ele diz aqui, pois desde o menor até o maior, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. João Calvino, ele fala, no seu comentário, ele diz o seguinte, ao dizer desde o menor até o maior, não significa estatura, não é baixinho e grandão, mas é que a graça de Deus seria derramada sobre todas as pessoas de todas as condições. Ninguém é privado dela, nem mesmo as pessoas comuns são excluídas dessa sabedoria celestial, e que os grandes e nobres não a podem conhecer, não a podem alcançar por sua própria perspicácia ou pelo mero auxílio da ciência. E assim Deus associa o simples e o inculto com o erudito e de fina estirpe, de modo que a ignorância não seja impedimento para aqueles, nem tampouco os últimos subam aos mais altos cumes por sua própria astúcia, senão que o Espírito seja igualmente o professor de todos. Que maravilha! Não há intelectualidade. O Espírito Santo revela para o simples, o Espírito Santo fala com o sábio. Ele é o professor. O sábio não consegue entender pela tua sabedoria e pela ciência. Não há exceção quando o Espírito Santo fala. Ele fala comigo pela palavra, ele fala com o sábio, ele fala com o entendido, ele fala com o simples. Eu deveria falar isso, mas eu conheci uma pessoa uma vez na minha cidade, grande cidade de Biporã, entendeu? Maravilhosa, uma pessoa que já se foi, irmã Nair. Ela falava da maior simplicidade, ela não sabia ler, E quantas vezes a gente ia pregar, passava lá e falava assim, vou passar na casa da irmã Nair, vamos orar. Aí ela falava assim, ô irmão Flávio, pegava a Bíblia assim e falava, ô irmão Flávio, lê aqui, apontava o dedo, era justamente a mensagem que a gente ia pregar. Não sabia ler, ela falava assim, orava assim, falava assim, Senhor, proteja o irmão, porque o diabo vem com um sapatinho de algodão, veio daquela simplicidade, mas Deus fala, tanto que o Espírito Santo revela para o simples e revela para o sábio. E quando o autor diz, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, ele não está de forma nenhuma reprimindo o ensino. Ele não está dizendo, a partir de agora você não precisa ensinar mais ninguém não.
De forma nenhuma ele está dizendo isso, mas ele está dizendo que a ignorância não mais tomará posse da mente dos homens como antigamente, porque agora o Espírito Santo, mas para que viessem a saber quem é o Senhor. Este é o povo que não precisa mais, porque o Espírito Santo revela a cada um de nós. E Hebreus 8:12, eu estou caminhando para o final, diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Queridos, que satisfação, que alegria saber que as nossas iniquidades receberam perdão, que dos nossos pecados Ele não se lembra, que foram todos perdoados, passados, presentes e futuro. Mas como que aconteceu isso, Flávio? Como que aconteceu? Eu não vi nada, eu não senti nada. Onde? Como aconteceu? Queridos, aconteceu na cruz do Calvário. Aconteceu quando Deus derramou o cálice de sua ira sobre o seu Filho Jesus Cristo. Aconteceu quando Ele lançou sobre o seu Filho toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. Ali aconteceu. Ali o nosso pecado foram todos eles perdoados. Porém, duas coisas nós precisamos considerar aqui. Primeiro, a concretização da libertação deste estado de pecado somente vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Aí sim teremos total aplicação do perdão do povo de Deus. E uma segunda, sabemos que os nossos pecados já foram perdoados e nós vivemos na graça. Tá bom, ótimo, só que isso não é licença para pecar. Viver na graça não é autonomia, não é liberdade e não é licença para pecar. Estou na graça, então eu vou viver, negativo, não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz assim: por um acaso nós vamos continuar no pecado, nós que já morremos para ele? Vivermos na graça, termos certeza disso, sabermos que os nossos pecados já foram perdoados, não é licença para vivermos em desobediência a Deus. É saber que se nós pecarmos, os nossos pecados já foram perdoados. É aquilo que João disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E quando ele diz, no versículo 13, quando ele diz, nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que significa isso, irmãos? Significa que, tendo o pacto antigo, a aliança antiga, sendo substituída pela nova, todas as cerimônias, todos os rituais da antiga aliança cessaram. Eu não preciso mais fazer sacrifício. Eu não preciso levar um cabrito para oferecer em sacrifício para perdão dos meus pecados. Isso cessou, mas como cessou? Cessou em Cristo, porque Ele se ofereceu como sacrifício vivo uma única vez. Ele derramou o sangue dele uma única vez e para sempre. Não precisa ele fazer como os sacerdotes do Antigo Testamento, uma vez por ano, entrar no Santos dos Santos, fazer expiação pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Não, isso cessou em Cristo Jesus. Ele fez esse sacrifício uma única vez na cruz do Calvário. E hoje nós estamos livres daquele sacrifício antigo. Por quê? Porque eu sou servo de Jesus Cristo e Ele me salvou. Ele me fez morrer no seu corpo naquela cruz. E Ele me deu uma nova vida quando Ele ressuscitou. Por isso que Ele diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Muito bem.
que nós podemos aprender com tudo isso, irmãos? Todas essas coisas. Primeira coisa. O que você tem de importante para Deus ter salvado você? O que nós podemos bater no peito e falar assim, eu fui salvo porque eu merecia. Não é verdade? Eu mereço. Se o Senhor não tivesse me salvado, ele tinha perdido. Tinha perdido, porque eu sou o cara, eu sou bom. Não havia nada, como não havia nada em Israel, não havia nada em você para ser salvo, como também não há nada em mim para ser salvo. Ele nos amou, irmãos, mas ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos queridos, eu espero, eu creio, que todos aqui sejam filhos de Deus, servos de Cristo Jesus, nascidos de novo, genuinamente, crentes, para trazer numa linguagem bem popular, todos aqui sejam crentes verdadeiros. E nós precisamos divulgar essa mensagem para tantas outras pessoas que ainda não são crentes, que ainda não têm não tiveram essa, chamar de experiência, ou ainda não foi revelado o Espírito ainda não revelou Cristo, o Espírito Santo ainda não falou para ele, olha, você é um desgraçado pecador, e você precisa de Cristo Jesus. Que o Senhor incomode você, mas incomode mesmo, mas perturbe você mesmo, entendeu? E a mim, para que nós preguemos o Evangelho, para que testemunhemos de Cristo Jesus, para que tenhamos isso, a certeza de que nós fomos salvos em Cristo Jesus, que Ele já fez em nosso coração aquela circuncisão, Ele trocou o nosso coração por um novo coração. Ele arrancou aquele coração de pedra e Ele colocou um coração de carne. Ele arrancou, Ele matou naquela cruz a sua velha natureza e Ele te deu uma nova vida na ressurreição. Que isso, o Espírito Santo, revele a cada um de nós, seja uma certeza nos nossos corações. Amém? Que o Senhor nos abençoe.